Oi, turminha da classe Davi. Hoje nós vamos prosseguir com as nossas histórias lá da revista. E a história de hoje é a de número 6, lá na revista, e tem por título Sansão tem a força. Nós vamos continuar vendo a trajetória do povo de Israel, que ora estavam perto de Deus e ora estavam longe de Deus. E eles tinham consequências, eles tinham muitas derrotas quando eles estavam longe de Deus. E dessa vez aconteceu de novo. O povo de Israel estava longe de Deus. Eles estavam seguindo os povos vizinhos deles, que estavam em pecado. E eles acabaram se esquecendo do Deus o qual eles serviam. E aí Deus permitiu que alguns povos, como os filisteus, ficassem mais fortes e dominassem o povo de Israel por muito tempo. O povo de Israel sofreu durante 40 anos, mas isso não significa que Deus se esqueceu dele. Pelo contrário, Deus continuou amando o seu povo, mesmo enquanto estavam em pecado. Mas Deus permitiu que eles sofressem, porque eles tinham se esquecido de Deus. Mas Deus providenciou um libertador. E lá em Israel existia um homem chamado Manoá. Ele e a sua esposa, eles eram tementes a Deus, adoravam a Deus, e eles tinham muita vontade de ter um filho, mas eles não podiam. E Deus prometeu dar a eles um filho. E esse filho, eles receberam a notícia que eles teriam esse filho através de um anjo. E esse filho, ele seria um nazireu. Nazireu significa escolhido por Deus, uma pessoa separada para uma tarefa especial. E esse filho de Manoá, ele teria uma tarefa muito especial, que era dar início à libertação do povo de Israel. E esse filho nasceu, recebeu o nome de Sansão. Sansão cresceu e era um homem muito forte. Todos na vizinhança admiravam Sansão pelos seus longos cabelos e pela sua força. Só que um dia, Sansão, já homem, ele decidiu ir lá na terra dos filisteus. Chegando lá, ele se apaixonou por uma moça. E ele voltou para casa e queria muito casar com essa moça. E contou para os seus pais. Os seus pais ficaram tristes, porque eles queriam que Sansão se casasse com uma moça lá da sua tribo, da tribo de Israel. E não que ele fosse procurar uma moça lá junto aos filisteus, porque os filisteus foram um povo que havia oprimido muito os israelitas. E aí, Sansão foi muito teimoso e ele não abriu mão de casar-se com essa moça. Os seus pais conversaram com ele, mas ele mesmo assim não obedeceu e disse aos seus pais que ele queria sim casar-se com essa moça, a Filisteia. E aí os pais de Sansão foram com ele visitar essa moça para conhecê-la. No caminho, eles encontraram um leão. E o Espírito de Deus veio sobre Sansão, lhe dando uma força fora do comum. E Sansão derrotou o leão, matou o leão. Eles seguiram e foram conhecer a moça. Passou algum tempo e Sansão novamente quis ir ver a moça com quem queria casar-se. E ele decidiu ir sozinho, sem que seus pais soubessem, visitar essa moça. No caminho, Sansão viu o leão que ele havia matado da outra vez que tinha ido visitar a moça. E dentro dos ossos desse leão havia mel. E Sansão pôs a mão naquela ossada, naqueles ossos, e retirou o mel de dentro dos ossos do leão que estava morto.
E como Sansão era um nazireu, ele não pode fazer 3 coisas. Ele não pode se embriagar, beber vinho, ele não pode tocar em nada que esteja morto e ele também não pode cortar os seus cabelos. E Sansão fez o que era errado. Ele tocou em ossos de um animal que estava morto. E como nazireu, ele não poderia ter feito isso. E aí ele seguiu, voltou para a sua casa e depois foi o casamento de Sansão. O casamento de Sansão durou 7 dias. Foi uma festa muito grande e foi lá na tribo dos filisteus. E aí ele casou-se e ele fez uma adivinhação lá no seu casamento. E os filisteus, eles não gostavam de Sansão. E aí, Sansão fez uma adivinhação, uma pergunta para que as pessoas que estavam ali no casamento pudessem responder. Passaram-se 3 dias e ninguém conseguiu descobrir qual seria a resposta correta. E aí, os filisteus ficaram bravos. E aí decidiram ir falar com a esposa de Sansão. E eles fizeram uma ameaça à esposa de Sansão, que ela deveria conseguir a resposta com Sansão e dar a resposta para eles. Porque se ela não fizesse isso, eles iriam pôr fogo na casa dos seus pais e iriam matar a ela também. E ela foi, e depois de muito esforço, ela conseguiu a resposta com Sansão. E ela foi e contou a resposta à sua tribo, aos homens filisteus. E eles logo deram a resposta a Sansão, que ficou muito irritado, muito bravo. E Sansão foi até a tribo lá, até os povos filisteus e matou 30 pessoas, porque ele estava com muita raiva do que havia acontecido. E aí ele voltou para a casa dos seus pais, muito bravo com a situação. E a gente vê nessa história, gente, que Sansão, ele misturou-se com outros povos. E, diante disso, ele estava desobedecendo aos seus pais e a Deus. Então, a gente vê o quanto é importante obedecer. O versículo de hoje, ele tá aqui, ó, nesse coração, e desse lado ele fala assim: não tome parte nos pecados dos outros. Conserve-se puro, limpo, assim como tá esse coração branquinho, limpo. É assim que a gente deve conservar o nosso coração diante de Deus e das pessoas também. Esse texto está lá em 1 Timóteo 5:22. Se você quiser aprender um pouquinho mais até sobre essa história, existem outras referências bíblicas aí. Pede para o papai ou para a mamãe lerem essas referências junto com vocês, tá bom? E não se esqueçam de fazer as atividades. Nós temos atividades lá na revista. Nós temos as atividades da página 12 e da página 13. Caprichem nas atividades, façam com muito carinho. Se quiserem postar fotos depois compartilhando esse momento aí de atividades, vai ser muito legal, tá bom? Um grande beijo para vocês e a gente se encontra em uma outra oportunidade com mais histórias da nossa revista Foi no Tempo de Juízes, tá bom? Beijo, pessoal, até a próxima!